Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo nos Evangelhos sinóticos e olhando especificamente, ou na verdade iniciando um momento de alguns encontros que olharemos para testemunhos que Deus dá de que o Messias tinha chegado ao mundo, tinha nascido. Isso por meio de classes específicas, pastores, pessoas individuais, sábios e até anjos, testificando o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, e deixando esse testemunho para que as pessoas ali de Israel, nesse primeiro momento, pudessem crer que era chegado então o Filho de Deus, o Verbo encarnado, vivendo entre nós. Então, nosso objetivo hoje é começar esse momento dos testemunhos, e que a gente possa realmente entender o que eu tenho dito, que Deus nunca faz nada na história sem antes se revelar, e principalmente de testemunhar daquilo que Ele está fazendo, para que a gente possa realmente crer. Infelizmente hoje, por termos uma mente muito natural, quando acontece algo sobrenatural, a gente fica desconfiado. Mas Deus não nos deixa de enviar sinais para que nós tenhamos certeza daquilo que Ele nos tem prometido a nível sobrenatural. Então é importante que a gente estude esse momento muito nessa direção. E ali naquele exato momento, Deus testificando para aquele povo que Jesus era o Messias. Inclusive o próprio José e a própria Maria cada vez mais tendo entendimento daquilo que estava acontecendo na vida deles. Mas antes vamos orar, pedir orientação de Deus para que a gente possa então absorver tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui diante da Tua Palavra, diante do Senhor, para aprendermos, para podermos ser transformados pela ação do Seu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós nos colocamos em gratidão e também em estado de prontidão para que possamos sair engrandecidos desse momento, cada vez mais com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem perfeita dos Teus atributos. Ele é Deus e também nos deixa a imagem de como um homem, revestido pelo Teu poder, por meio do Espírito Santo, deve viver. Então que nós possamos ser transformados a essa imagem, cada vez mais glorificando o Teu nome, conhecendo o Senhor de glória em glória, e que o propósito que o Senhor nos tem determinado desde a eternidade possa ser cumprido na nossa vida. Que esse momento seja um desses momentos e que o Senhor haja em todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Aqui nós vamos ver, então, depois do nascimento de Jesus, que nós estudamos no encontro passado, o anúncio desse nascimento para uma primeira classe de pessoas, aqui representada pelos pastores, e os anjos aparecendo também nesse grande louvor celestial que foi realizado no momento da chegada do Filho de Deus ao mundo. Então, convido vocês aí a abrir o livro de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler então do versículo 8 ao versículo 20. E essa passagem nos diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.
Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, até aqui a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez, aqui é o momento posterior ao nascimento de Jesus, que aconteceu em Belém, na época em que eles se deslocaram, né, José e Maria, de Nazaré para Belém, para o censo que estava sendo realizado. Ou seja, tinha bastante gente ali naquela região, a ponto deles nem encontrarem um lugar para repousar, sendo destinado para eles, então, lá um celeiro, onde tinha uma manjedoura, o cenário onde Jesus nasceu e que a gente comentou no encontro passado. E naquela mesma noite, nós percebemos, então, que Deus aparece da mesma forma que apareceu para Zacarias por meio do anjo, da mesma forma que apareceu para Maria, agora aparece para esses pastores. E, gente, eu chamo a atenção disso. Mais uma vez, Deus se manifesta antes. Deus revela antes o que está acontecendo para que a gente tenha testemunho, para que a gente saiba que é verdade. Então, ele não mandou o Messias para o mundo e deixou ele lá. Assim, ó, agora você vai fazer o seu ministério e as pessoas vão ter que acreditar. Não, Deus está testemunhando. Sabe aquele Messias que está prometido desde Gênesis 3? Desde lá da época da queda, que Deus falou para Eva, para Adão e para Satanás, que esmagaria a cabeça de Satanás, então ele está vindo, então Deus está testemunhando, da forma que ele preparou Zacarias, da forma que ele preparou Maria, agora ele vai preparar todo o povo, e nesse momento aqui usando pastores, né? E é legal que a dinâmica é muito parecida, né? Lembra que Zacarias, a glória manifestada vinda junto com o anjo, é a mesma que apareceu para Zacarias, a mesma que apareceu para Maria, e agora está aparecendo para esses pastores, a ponto deles também tremerem, deles terem temor. Lembra? Também Zacarias teve, Maria teve. Isso por quê? Porque quando a gente vê a glória de Deus diante da santidade da glória de Deus, gente, só nos resta ter temor, porque nós somos impuros. É mais ou menos o que Isaías disse. Ai de mim, que sou impuro, diante dessa glória eu vou morrer, acabou. E isso, penso que esse é o sentimento dos pastores, quando eles ficam aterrorizados, né? Como também foi com Zacarias, como também foi com Maria. Mas o anjo, muito carinhosamente, como Deus sempre nos trata também, da mesma forma também disse, não tenham medo, fiquem tranquilos, na verdade é a minha vinda aqui e a glória de Deus está se manifestando para trazer uma notícia maravilhosa, uma boa notícia para vocês, não só para vocês, para todo o povo, né? Isso no versículo 10 a gente vê isso. Então o anjo tem esse, da mesma forma que ele tratou Zacarias e tratou Maria, ele está tratando os pastores, fiquem em paz. Agora é um momento de grande alegria, não é um momento de sofrimento, não é um momento de derramamento de ira, não. É um momento de uma grande notícia que eu trago para vocês e trago para todo o povo. E essa notícia é que lá na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador. Versículo 11. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa era a grande notícia. Grande notícia que vem corroborada por eles receberem a revelação do louvor que estava acontecendo naquele momento nos céus. Na verdade, não no céu propriamente dito, eu digo nessa região celestial que nós, a olho natural, não conseguimos ver, mas esses pastores tiveram uma revelação sobrenatural do que estava acontecendo nesse mundo que nós não vemos. Nessa região celestial ou nas regiões celestiais, uma multidão, um exército celestial junto com esse anjo louvando a Deus. Tem vezes que a gente vai na igreja, gente, que o louvor é maravilhoso, assim, eu falo tem vezes porque às vezes o nosso coração está endurecido e não é, mas é maravilhoso. Agora pensem a gente poder receber uma revelação de Deus do que está acontecendo no sobrenatural, nas regiões celestiais, esse louvor, pensem, e é o que esses pastores aqui sentiram. Então,
além deles receberem o testemunho do anjo da vinda do Messias, eles viram o tamanho disso, né? A ponto dos exércitos celestiais, uma multidão, né, de anjos louvando a Deus, né, e louvando de forma maravilhosa. No céu, glória a Deus nas alturas, mas também paz na terra. É mais ou menos agora chegou a luz do mundo, o Deus da paz habitando entre vocês. Ele concedeu isso em favor de vocês, o próprio Deus encarnando, né? Aquela paz que só Jesus nos dá, que excede todo o entendimento, morando conosco agora. É isso que ele está falando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque é ele que está nos concedendo. Então eles glorificam a Deus, né, por esse favor concedido, o próprio Deus nos dando a paz, nos dando Jesus para habitar aqui conosco, né? Então, também recebem esse testemunho dos anjos. Isso tudo de novo, para que o coração deles ficasse fervendo, para que eles, o Messias, chegou, chegou, chegou. Gente, não esqueçam disso. Desde Gênesis 3, eles estão esperando isso. Quem é? Quem é? É Caim? É Abel? É Sete? É Enos? É Enoque? É Matusalém? É Noé? É Abraão? Cada geração que vinha poderia ser, e agora eles estão recebendo, sabe? Esse é aquele que foi prometido, o Filho de Deus descendo para habitar conosco, e os anjos louvando, né, a tudo isso. Findado esse momento, os anjos então terminam esse louvor, se recolhem, e os pastores então, vamos lá, vamos conferir se isso realmente é verdadeiro, né? Então eles saem e vão encontrar, lembrando que Deus dá o sinal para eles, vocês vão saber que é ele porque ele vai estar envolto em panos e em uma manjedoura. E aqui é um dado importante, né? Porque, mais uma vez, ele é o rei eterno, o rei prometido a Davi. Ele é o Criador, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o Deus eterno. E esses pastores tiveram fé, porque vocês imaginam, se a gente fosse hoje pintar um cenário de como viria o Messias, a gente pintaria um cenário dele nascendo num palácio, coberto de glória, coberto de riquezas, de tudo. E Israel muitas vezes se perdeu em não reconhecer Jesus por isso, porque esperava essa coisa pomposa, e Deus não. Ele nasceu no estábulo, ele nasceu numa manjedoura, envolto em panos, e não deviam ser panos, né, limpos, né? E eles creem, e eles vão, porque é a palavra de Deus, né? E às vezes a gente precisa, mesmo não entendendo, crer. Mas um rei, o rei eterno, vai nascer num estábulo, numa manjedoura? Não, ele vai reinar eternamente, ele é o rei, ele é o dono de tudo. Tudo isso aqui foi feito para eles. Israel tinha essa cabeça. E crer que ele nasceu em algo, né? Então, mas eles creram. E eles foram lá constatar, e assim, ao chegarem lá, né, eles entendem, eles veem, né, tudo que Deus tinha dado de sinal para eles veem que é verdade, eles louvam, eles falam para todos ali da região o que está acontecendo, ou seja, eles testemunham, penso que é o grande propósito deles, testemunharem a respeito da chegada do Messias, e o povo admirado, nossa, que lindo, né? Em contrapartida, Maria, gente, lembra, ela recebe a revelação que ela ia ser mãe do Messias lá pelo anjo, quando ela é engravida, quando o anjo concebe dela. Ela tem o testemunho da própria Isabel, prima dela, quando ela chega, de que ela... Mas imagina Maria, uma menina jovem, por volta ali, né, dos seus 15 anos, recebendo tudo isso. A bomba de informações que ela estava recebendo. E agora, né, esse testemunho dos pastores, e ela refletia, ela guardava isso no coração. Ela devia estar, penso aqui, de certo modo, até um pouco assustada, porque é tudo muito novo, né? Imagina, primeiro, você ser mãe do Messias já deve ser algo totalmente surreal. E todo esse anúncio, tudo que Deus estava fazendo, então ela guardava, mas o povo ficou, né, admirado com isso. Então, de novo, e lembra, eles estavam numa época de censo, que a região estava cheia. Então nós não estamos falando de pouca gente, não.
Era um testemunho para muita gente. De novo, Deus mostrando para o povo, chegou, o Messias chegou, né? Então esse primeiro bloco de testemunho dos pastores, eu penso que tem a ver com o testemunho da chegada do Messias à população, ao povo. Isso aconteceu no dia que ele nasceu, né? Isso não aconteceu nos palácios, não aconteceu para o rei, não aconteceu para os sábios, que nós vamos ver que Deus também testemunha para eles, mas num segundo momento. Mas antes, Deus se revela para os humildes, para os seus povos, para o seu povo, para aqueles que estão ali, na lida, que estão ali nas cidades. Os pastores, o pastor na época, gente, era um tipo de trabalho que não era dos melhores, né? Ele era um trabalho que era pormenorizado, digamos assim, né? Não era um trabalho de alguém que era considerado sábio, poderoso e daí por diante. Então mas Deus se revela para eles. Até pense que até como uma homenagem também, Deus faz isso, né? Mas para dar essa questão do... Né, ele se revela para os humildes, e os humildes aqui são revelados primeiro, que nem, por exemplo, nós vamos estudar na época que Jesus tem a ressurreição, que ele se revela primeiro para Maria Madalena, que era uma mulher que para os judeus era algo inconcebível, às vezes, inconcebível assim, a mulher era marginalizada também, né? Nesse sentido, Deus se revela, então Deus se revela para os humildes, e Lucas foca muito nisso, né? Deus olha para todos, e os humildes normalmente estão em primazia. Eles estão primeiro. Até também pelo próprio Davi, o filho de Davi, é anunciado para os pastores, que era a profissão inicial de Davi. Davi, antes de ser ungido rei, era um pastor. Então, talvez até Deus honrando Davi, né? Falando, Davi, tá aqui, ó, sabe aqueles lá que são igual a vocês? Então, isso é interessante, né? Um outro ponto que eu queria só chamar a atenção para a gente avançar aqui, é só para a gente lembrar o seguinte... Aqui provavelmente tem uma marcação de tempo de quando foi o nascimento de Jesus, tá? Se a gente estudar quando os pastores saíam para pastar seus rebanhos, não era na época de dezembro, pelo frio, pela neve. Então começava a ser nessa época, a partir de março, final de março, abril, né? Então, este relato aqui de no dia do nascimento, Deus ter anunciado para pastores no campo, nos dão uma marcação de que provavelmente Jesus nasceu por essa época aqui, até perto da própria Páscoa, né? Só para a gente ter um aspecto histórico aqui, né? Para a gente entender. Então, nessa primeira sessão nós vimos o relato do testemunho por meio dos pastores, dados por Deus, pelos anjos, para que eles pudessem então testemunhar da chegada do Messias. Um segundo trecho agora que nós vamos ler, ainda no Evangelho de Lucas, é do versículo 21 ao versículo 24, que nos diz assim: Contemplando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, e de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Então até aqui a palavra de Deus. Aqui é importante a gente saber, né, que mais do que um testemunho, ele faz aqui um parênteses para mostrar que os próximos 2 testemunhos vão ser nesse momento aqui, mas para mostrar que é o momento que eles então estão cumprindo aquilo que Deus havia lhes ordenado, a nível da aliança, que é a circuncisão, e a nível da lei, que é o que foi dado para Moisés. Ou seja, Jesus não veio para abolir essas coisas, ele veio para cumprir. Ele cumpre a aliança, e por isso ele lança uma nova aliança. Ele cumpre a lei, por isso ele é justo para inaugurar essa nova aliança, né? E a gente vai perceber isso quando ele fala aqui de cumprimento daquilo que tem sido dado. Primeiro, isso vem lá quando Deus faz o pacto com Abraão e diz que todo o descendente de Abraão, e é por meio da descendência de Abraão que todas as nações da terra iriam ser abençoadas, ou seja, por Jesus, e Jesus é um descendente de Abraão. Então a primeira coisa que os pais fazem, a aliança estabelecida de Deus com o povo de Israel, com Abraão, a circuncisão, e assim eles o circuncisam. Depois também o que Deus exige na lei. Se a gente lê Levíticos, por exemplo, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver o que Deus fala sobre essa questão de quando a mulher engravida, como ela tem que levar lá. Até um dado interessante, eu não vou ler por causa de tempo,
mas aqui ele fala esse período, né? Até para a gente saber quanto tempo isso passou desde o nascimento, porque a mulher tinha que ficar uma semana, né, esperando da impureza, depois mais 33 dias para poder ir para o templo, se nascesse uma filha mulher, mais 2 semanas, então tinha todo um processo aqui, Jesus passou por isso, então isso nos dá a indicação, não é que Jesus nasceu e 8 dias depois ele foi levado ao templo, ele foi levado ao templo, pelo que eu interpreto disso, 40 dias depois, porque passava 8 dias, depois passava, né, esse ponto. Agora, a circuncisão foi 8 dias, tá? Vocês entendem que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é eu ter a circuncisão, que tem a ver com aliança, e outra coisa é eu cumprir a lei com sacrifícios oferecidos no templo. Esse sacrifício que vem depois, né? Então, 8 dias ele é circuncidado e depois ele então vai cumprir todos os rituais que a lei de Moisés pedia que eles cumprissem, né? E aqui também um outro ponto importante, né? Que ele fala que todo primogênito do sexo masculino será consagrado. A gente lê isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, em Números, capítulo 3, versículo 13. Então, ele cumprindo tudo aquilo, os pais cumprindo tudo aquilo que era determinado. E um outro ponto importante, quando eles vão oferecer, então, o sacrifício para que era exigido na lei, a gente vê que eles oferecem 2 rolinhas e 2 pombinhos. O que esse ponto é importante? Para nos mostrar também que eles não eram de muita posse, porque esse sacrifício de 2 rolinhas e 2 pombinhos era para quem não tinha muito recurso, né? Se a gente lê, por exemplo, no capítulo 12 de Levítico, que eu falei que tem essa ordenança, a partir do versículo 7, nós vemos assim: eles os oferecerá o sacrifício, né, ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo de sangramento. Esse é o regulamento para a mulher que quer dar à luz a um menino ou uma menina. Se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas e 2 pombinhos, um holocausto, e um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela, e ela ficará pura. Né? Então aqui tudo isso falando desse processo de purificação da mulher em relação ao dar à luz ao filho. Né? Então você vê que eles são muito diligentes, eles cumprem isso. Né? Então eles 8 dias eles circuncidam Jesus e depois, né, eles levam ao templo. E nesse momento que eles estão com o templo, nós vamos ver mais 2 testemunhos. O primeiro é do versículo 25 ao 35, que nos diz assim, Lucas 2, 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeriria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o seu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Final pesado, né? Mas vamos lá. Então aqui nós vemos um outro testemunho agora de que Jesus era o Messias prometido. Agora vindo por uma pessoa em particular, Simeão, um homem justo. Versículo 25, justo e piedoso, não por ele, mas porque era alguém cheio de Espírito. O Espírito estava sobre ele. E ele, por estar cheio do Espírito, ele tinha recebido a revelação de Deus por meio do Espírito, que ele iria ver o Messias. Você não vai morrer antes de conhecer o Cristo. Ele recebeu essa revelação e por isso ele esperava isso. Né? Ele até chama isso, né? Esperava a consolação de Israel, o alívio, o conforto, a salvação de Israel.
Então ele tinha isso no coração dele. E dado o dia, movido pelo Espírito novamente, ele foi ao templo no momento em que eles estavam trazendo Jesus, então, para cumprir aqueles rituais de purificação. Então Simeão o encontra, toma ele no braço. E aqui, gente, deixa eu fazer um parênteses rápido. Imagina a alegria de Simeão. Às vezes a gente acha que não, mas ser justo e piedoso, Deus nos dá recompensa. Ele carregou Deus no colo. Ele pegou o Messias, ele abençoou o Messias. Isso é demais. A gente acha que não, gente, mas não que a gente vá ser piedoso ou justo por isso, não é isso. Nós somos agora, ou buscamos ser agora, porque servimos a Ele. E somos abençoados com o Espírito Santo para isso, como Simeão foi. Mas quando a gente também se entrega a isso, Deus nos dá presentes maravilhosos. E ele recebeu talvez, assim como Maria, que foi mãe, José pai, Zacarias tio, pai de João Batista, aqui também ele está dando a oportunidade dele não só ver o Messias, mas de pegar no colo, de erguer, Senhor, está aqui, ó. Eu recebi e o Senhor me abençoou, agora eu posso ir em paz. Eu posso descansar. Eu vi a sua salvação, eu vi a consolação que o Senhor prometeu lá no Jardim do Éden, depois prometeu para Israel, pelos profetas, o que o Senhor vem, né, revelando isso para nós, revelação que é paz, que é salvação para todos os povos, que traz glória para Israel, né? Falta palavras às vezes para a gente entender, mas olha que bênção. E, de novo, tudo isso servindo de testemunho para José e para Maria, eles estavam vendo tudo isso. Então, olha quanta revelação Deus vem dando para eles para prepará-los para tudo o que eles iam passar. Inclusive, o próprio Simeão passa então a profetizar e fala, né, vendo que eles estavam admirados, né, ele abençoou eles, né, admirados por tudo isso, porque realmente, apesar deles saberem, de ter sido anunciado por eles para os anjos, de ter o anúncio dos pastores também, é mais coisa. Deus, né, eles ficavam admirando, não é possível, mais um, eles admirados com tudo isso. E Simeão os abençoou, né? E só que abençoa e profetiza sobre eles, que esse menino vai causar a queda e surgimento de muitos em Israel. E a gente sabe e viu realmente, mas Jesus veio para quê? Para romper, e aqui penso que essa passagem tem a ver com isso, com a religiosidade, com o legalismo, com o que estava acontecendo em Israel por meio dos líderes, os fariseus, os saduceus. E nós vamos ver que ele vai se contrapor toda hora, mas não é só desse momento, é algo que sempre ocorreu na história. Esse redirecionamento que a gente falou muito nas cartas de João, ele trazer, cara, vocês entenderam tudo de forma externa, eu vou revelar, ele vai revelar os corações, eu vou revelar que o que vocês têm é só externo, mas o que eu busco são adoradores em espírito e em verdade, aqueles que têm o coração entregue a Deus, não só a boca, é o coração. Eu vou trazer contradição, eu vou revelar, ele revelaria, ele mostraria o quanto Israel estava perdido, começando por suas lideranças, pelos que comandavam o templo, pelos que eram para dirigir o povo de forma correta, mas que na verdade estavam dirigindo para o caminho errado. Jesus seria essa pedra de tropeço para eles, para que o coração deles fosse revelado na verdade, para que todos entendessem que eles poderiam se vender como líderes, se achar líderes, mas na verdade eram sepulcros caiados. E durante a história de Jesus nós vamos ver muito, nós vamos ter oportunidade de discutir muito sobre isso. E uma tristeza para ela, porque ele diz, quanto a você, uma espada atravessará sua alma, ou seja, já indicando o sofrimento, né, que Maria teria em relação a essa obra, porque apesar de ser uma obra redentora, uma obra gloriosa, uma obra que hoje ela é vista de forma maravilhosa, acho que Maria hoje tem uma visão maravilhosa de tudo que ocorreu, mas naquele momento ela ia passar por momentos, né, não muito bons, e a gente vai ver na história que realmente ela vai sofrer muito aí, né, na história. Então esse é o testemunho que nós recebemos de Simeão, que é registrado para nós e que Maria também guarda no coração. Penso que a própria Maria deve ter dito isso para Lucas, né? Deve ter testemunhado esse momento para Lucas, como o próprio testemunho que a gente vai ver na sequência, que é para a gente finalizar esse momento, que é o testemunho de Ana.
que a gente vai ver do versículo 36 ao 38, que nos diz assim, né? 36 a 38, me perdi, aqui. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade dos 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando, né? Dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui naquele mesmo momento ainda, logo depois ali de Simeão, aparece outra pessoa que Deus envia, a profetisa Ana, alguém que pelo nome de profetisa já diz, né? Era uma profeta idosa, mas muito piedosa, muito temente, muito serva, a ponto dela ter ficado 7 anos, né, casada, e depois ter vivido todo o restante da vida dela como viúva, mas serva. Os seus 84 anos de vida, servindo, jejuando, orando dia e noite. E aqui um dado importante pra gente, assim como Simeão, como Ana, eu penso que eles deviam ter uma proeminência ali no povo que visitava o templo, porque eles estavam ali direto, eram alguém conhecidos. Então, tanto Simeão quanto Ana também estavam servindo de testemunho para as pessoas que frequentavam o templo, até para os líderes. E provavelmente, tanto Simeão, que era justo e piedoso, como Ana, também muito serva, orando, jejuando direto, vocês acham que eles não tinham, as pessoas não viam eles como pessoas santas? Eu penso que sim, que eles tinham um testemunho de vida muito forte. Então, quando eles dão um testemunho da vinda do Messias, do nascimento do Messias e dele estar ali, isso é muito claro, é um testemunho muito claro, é o testemunho de alguém que é fiel, que é justo, que é santo, que é piedoso, que é cheio de espírito, testemunhando da vida do Messias. Então, da mesma forma, Ana, é a mesma coisa. E essa vida aqui, você vê, gente, uma vida de muitos anos de serviço, e Deus abençoou. Às vezes a gente quer ter uma vida imediata, uma vida rápida, mas a espera é recompensada, e ela também pôde ver a salvação, ela também pôde ver o Messias, ela pôde testemunhar que ele tinha vindo. A redenção tinha chego para Israel. 84 anos de espera. 84 anos de jejum, de oração, dia e noite, esperando aquele que resgataria o povo, que traria a salvação para o mundo. E ela foi abençoada. Eu olho para Ana, me dá uma tristeza, porque eu faço tão pouco, né, gente? Nós acho que fazemos tão pouco. Poderíamos ter o espírito mais de Ana, mais de Simeão. Mas um dia teremos, porque tanto Ana quanto Simeão foram dirigidos pelo Espírito e fizeram a obra também pelo Espírito. Não que eles são diferentes de nós, mas eu digo que quando a gente busca a plenitude do Espírito Santo, a gente vai saber como Ana jejuar, orar, vai saber como Simeão ser justo e piedoso, tudo isso para cumprir o propósito que Deus tem, e eles estavam cumprindo um propósito. E outra coisa interessante, às vezes o propósito de Ana foi um propósito de uma passagem aqui que deve ter acontecido em minutos, talvez hora, no máximo. Ela esperou 84 anos, mas ela teve a missão de testemunhar no templo, que era a casa de Deus naquele momento, a chegada do Salvador, a chegada do Messias. Às vezes a gente quer resposta rápida, a gente quer que as pessoas vejam obras que a gente faz, mas às vezes Deus nos separa para viver de uma forma justa, piedosa, de uma forma de oração e jejum, para que em um momento a obra dele seja manifestada na nossa vida. E o papel de Ana aqui é para a história. Nós estamos há 2000 anos depois falando de Ana. Nós estamos há 2000 anos depois falando de Simeão, do testemunho que eles deram de que o Messias chegou ao mundo. Então, mais um testemunho que Deus dá. Dá testemunho para os pastores, dá testemunho por Simeão, testemunho por Ana. Nós vamos ver na semana que vem mais uma sessão de testemunhos. Tudo isso para nos avisar, para nos mostrar ele é o Messias. E outra coisa, humano, encarnado,
Não é um espírito chegando, é alguém que foi circuncidado. A mãe teve que cumprir os ritos, ele, o pai, a purificação. A humanidade de Jesus aqui está sendo revelada para nós. E nós temos que ter isso em mente. Então, essa sessão de testemunho para nos mostrar a humanidade do Verbo, a humanidade do Salvador, do Messias, que é Deus, perfeitamente Deus, mas que é homem, perfeitamente homem. E é este homem que é perfeitamente Deus e cheio do Espírito Santo que vai reinar sobre nós eternamente. É um homem, um judeu, que vai reinar sobre nós eternamente. É por meio dele, o descendente de Davi, o descendente de Abraão, mas o descendente também de Eva e Adão, pelo fato de Eva, que reinará sobre nós. Gerado pelo Espírito em Eva, mas também como Eva é carne de Adão também. Então, descendente, e Lucas vai falar, né, levando ele até Adão também, mesmo sendo a concepção do Espírito Santo. Que a gente possa crer nesse testemunho, que a gente possa crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Messias prometido, é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, aquele que já esmagou a cabeça da serpente. Aliás, eu queria desejar a vocês uma boa Páscoa, porque nós comemoramos exatamente que ontem, na sexta-feira, ele esmagou a cabeça, e no domingo ele vive, ele ressuscitou, e esse homem que hoje vive e que nos faz crer no amanhã, reinará sobre nós eternamente. Amém? Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado por mais um dia. Desejo uma ótima semana para todos vocês e que, se Deus quiser, na semana que vem nós possamos estar juntos novamente, ok? Então nós vamos orar finalizando e nos vemos então no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais um dia o Senhor falar aos nossos corações, pelo Senhor trazer a Tua palavra, o Senhor nos mostrar quem o Senhor é, a nível de Pai, de Filho, de Espírito Santo, da obra da salvação redentora que nós estamos começando a conformar aqui pelo estudo dos Evangelhos, que o Senhor também já nos tem dado quando estudamos João, Apocalipse, todos os outros livros que nós já estudamos. Tudo isso é muito bom porque é o Senhor que nos aquece o coração nessa direção para que tenhamos esse ânimo. Nós pedimos que o Senhor nos dê mais, queremos mais, mais, mais. Já aproveitando também, te agradecemos por tudo isso. Hoje nós estamos no sábado que precede o domingo de Páscoa, domingo que o Senhor ressuscita como Jesus, que o Senhor faz ressuscitar como Pai e que no poder do Espírito vence a morte. Muito obrigado. Nossa gratidão. E tudo isso foi também porque na sexta-feira, que nós comemoramos ontem, o Senhor cumpriu aquilo que era para ser cumprido. O Senhor pôde dizer: está consumado, está feito, vocês são salvos, vocês hoje são livres do pecado, livres do governo que outrora estava na mão do inimigo, agora está de novo na minha mão, está consumado, e por isso nós podemos e somos gratos por isso também. Nós agradecemos por isso. E mais uma vez entregamos a nossa semana, a nossa vida, consagramos tudo o que fazemos ao Senhor. Por favor, nos dirija em todas as coisas, para a glória, para a honra e para louvor do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.